Olá, minha gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Quanto tempo mais uma vez? E o motivo desse vídeo vai ser para compartilhar com vocês, né, os meus últimos testemunhos que eu vivi com Deus, né? Como eu falei aí no meu último vídeo que eu gravei no final do ano 2024, né? Deixando a reflexão para vocês de final de ano, eu queria então, nesse primeiro vídeo do ano 2025, compartilhar com vocês sobre testemunho, né? Pois é, mais uma vez, demorei a trazer, demorei a gravar, confesso, reconheço, né? Para variar, principalmente as experiências que eu tenho com Deus. Algumas eu consigo gravar rápido e jogar e compartilhar com vocês. Outras eu preciso de um tempo para conseguir falar, eu preciso de um tempo para conseguir gravar. Outras é falta de tempo mesmo. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês o meu último testemunho, né? Eu já vou contar logo os dois últimos, que foi do ano 2023 e do ano 2024, né? O 2024 é pequeno, o 2023 é um pouco mais demorado. Então já vou aproveitar e contar em um só. E os próximos vídeos que eu tracei aqui já vai ser falando das minhas últimas experiências com Deus. Então vamos começar esse ano pela parte boa, né? Que são os testemunhos, são os milagres que a gente vive com Deus. Quando a gente tem um testemunho para contar, são resultados de milagres que o Senhor operou nas nossas vidas, são resultados de orações, são resultado daquilo que a gente tem esperado no Senhor, daquilo que a gente tem colocado diante do Senhor, e que Ele, pela graça e pela misericórdia, Ele tem chegado e tem realizado, né? A gente sabe que não tudo, nem tudo, porém, aquilo que Ele permitiu que a gente vivesse naquele momento. Então, é isso, vamos lá começar esse vídeo. Vem comigo. Então, pessoal, vamos embora começar esse vídeo. Eu queria aqui dizer que hoje é dia 5 de janeiro. Aliás, já é 6 de janeiro, né? Madrugada de domingo para segunda-feira, a iniciar aí essa semana realmente, de fato, volta às férias, volta ao trabalho, para mim, né? Meu último dia de férias, sexta-feira, e agora de volta ao trabalho essa semana. E eu quero aqui desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, um feliz 2025. Papai do céu venha abençoar o seu ano, venha te fazer prosperar, venha te fazer feliz, venha te abençoar em todas as áreas da sua vida, venha te encher da presença dele cada vez mais nesse ano. Que, em nome de Jesus, continue protegendo a sua vida, a sua casa, a sua família, continue te dando livramento da parte do Senhor, e que seja um ano cheio das realizações dos seus sonhos, dos projetos também de Deus que Ele tem para a sua vida. Amém? Que seja um ano também de realizações das promessas de papai, que também é algo maravilhoso, né? Quando a gente tem promessa realizada para contar, e com certeza isso é resultado, isso gera um testemunho para a gente contar, para a gente se alegrar na presença do Senhor e para a glória do nome dele, né? Que como é bom contar milagre, como é bom contar promessa realizada, aquilo que papai falou pra gente, falou no nosso secreto, usou pessoas para falar conosco, para prometer algo que faria e que realmente se cumpriu, né? Claro, tem aquelas que também não se cumpriu ainda, mas tudo bem, ou não se cumpriu mesmo porque não foi Deus, enfim. Né? Se eu for parar aqui para contar para vocês, eu não quero que vocês pensem, porque ela só fica gravando esses vídeos para se amostrar, que Deus fala com ela, ou que ela só, né, que ela só tem promessa realizada. Não, minha gente, não bota isso na sua cabeça não, viu? Se eu contar aqui para você de algumas coisas que já falaram para mim, de profecias, de promessas, que, enfim, que aconteceria e que não aconteceu, eu dar um vídeo todinho. E de coisas que eu olhei, meu Deus, como assim? Mas Deus falou, como assim? Não aconteceu, deu errado? Oi? Acontece, gente.
E como acontece, e às vezes realmente não foi Deus que falou, ou às vezes a culpa é nossa, ou a gente não obedeceu, ou a gente não fez a nossa parte, ou a gente deixou de fazer algo que era pra gente fazer, para aquilo que Deus falou se cumprir, né? Então, enfim, tem coisas que são inevitáveis e que nem todas as promessas ou nem tudo que foi liberado sobre as nossas vidas vai acontecer 100%. Mas eu estou aqui, né, para falar sobre as coisas que já aconteceu, que Deus já cumpriu e que Deus já realizou. E por isso, por essas coisas, por esses milagres, por esses testemunhos, é que eu louvo ao Senhor e que Ele é digno de honra, de glória, da minha adoração, da minha devoção e de eu ter a alegria de contar os feitos dele, pelas coisas que ele já fez. Então, o que ele já fez merece sim ser compartilhado, merece ser motivo de louvor e adoração a ele. A gente não deve parar, a gente não deve desistir pelas coisas que não aconteceu, né? Talvez não aconteceu porque ainda não é o tempo, ou não é o momento, ou porque ainda vai acontecer, né? Ou talvez não aconteceu mesmo porque não era para acontecer e pronto. Ou porque não era Deus falando, sei lá. Enfim, isso aqui, se a gente realmente for se aprofundar nessa partezinha aqui que eu tô falando, nesse detalhe, é assunto para mais de metro. Mas eu quero aqui trazer somente o que realmente aconteceu, aquilo que Deus escolheu para acontecer, de todas as palavras que Ele liberou, né, que Ele tem para as nossas vidas. Então que a gente venha celebrar o que Ele já fez, né, e que isso seja motivo de honra a Deus, né, da nossa honra a Deus, da nossa devoção a Deus, e não motivo de se afastar dele por aquilo que não aconteceu, né? Então, se você aí do outro lado, Elda, eu também tenho um problema. Se você pensar, né, aí do outro lado, tiver assistindo esse vídeo e pensar, eu também, né, Elda, tenho promessa e nunca aconteceu. E aí? Enfim, né, cada um, Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, tem um tempo para cada um, tem uma forma para cada pessoa, para ele fazer o que ele tem para fazer. Amém, gente? Então, essa partezinha que eu tô querendo falar pra vocês é que também já aconteceu na minha vida de não se realizar uma promessa, de não acontecer. Alguém chegar pra mim na igreja, em algum lugar, e dizer, esse ano vai fazer isso, isso, vai acontecer isso, Deus vai lhe dar isso, isso, e não acontecer nada. Acabar o ano não aconteceu. E acabou o ano e eu, Senhor, mas cadê? Enfim, então eu procuro não me ater e não e não colocar tantos olhos nessas coisas, sabe? Eu procuro colocar os meus olhos em Deus, na presença dele, em quem ele é, em quem ele representa na minha vida e principalmente nas coisas que ele já fez e já realizou. Isso sim são motivos para que eu permaneça nele, em quem ele é, em quem ele representa, em quem ele é para mim e nas coisas que ele já fez dentro de mim, fora de mim e através de mim. Então, isso sim são motivos para adorar o Senhor, são motivos para permanecer nele. Amém? Então, vamos lá, né? Agora começar de fato, né? Eu falo, né? Eu demoro a falar, mas quando eu falo, eu falo. Então vamos lá, gente. Eu quero aqui iniciar sobre o testemunho, os 2 últimos testemunhos que eu quero contar, né? Que eu vivi com o Senhor, que como eu estava falando no início desse vídeo, quando a gente tem um testemunho para contar, é resultado de milagre que Deus fez na nossa vida, que Deus realizou na nossa vida, de promessa que Ele cumpriu na nossa vida. A parte que é milagre, né? Até para
edificar a sua vida, né? Trazer esperança para a sua vida, para esse ano novo que inicia, né? Então, eu acho que é isso. E também, né, para fazer a vontade do Senhor, daquilo que eu tenho, né, falado para Ele, que compartilharia os feitos dele na minha vida aqui no meu canal. E também as experiências daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, mesmo que coisa boa ou ruim, eu tentaria trazer aqui para vocês, tá? Para edificar a sua fé e também para você entender e chegar à conclusão em pensar: se aconteceu na vida de Elda, pode acontecer na minha vida. Se ela viveu isso, eu também posso viver na minha vida. Se Deus fez isso na vida dela, também pode fazer na minha casa, na minha família. Então, é isso o propósito ao qual eu tento continuar gravando vídeos para vocês. E você aí do outro lado, entender, procurar compreender, né? E aí, não que eu quero aqui induzir a todos a acreditar, e, enfim, se você não quiser acreditar nas coisas que eu trago, enfim, é um direito seu, né? Mas também, se não quiser acreditar, se quiser acreditar, amém. Se não quiser acreditar, ok, só basta assistir e pronto. E vamos lá. O primeiro testemunho que eu queria falar para vocês, de que em 2023, né, o testemunho que eu tenho, que eu considero um testemunho do ano 2023, Deus permitiu fazer o meu primeiro culto de ações de graças. Exatamente. Eu consegui dar o meu primeiro culto de ações de graça em adoração ao Senhor, aquele culto, sabe, que a gente dá, que a gente escolhe dar de todo o nosso coração, sabe, aquele culto que a gente escolhe dar ao Senhor de todo o nosso coração, em prol daquilo que a gente pediu e Ele realizou, em prol daquilo que a gente queria tanto e Ele permitiu pela misericórdia que a gente vivesse. Então, vamos lá. Começar pelo começo, né? Tentar aqui resumir, que vocês sabem que quando eu me empolgo falando os detalhes, aí é vídeo para mais de metro e eu sofro para editar isso aqui, enfim. O meu primeiro culto de ações de graças que eu dei em 2023 foi por causa que Deus me deu a oportunidade, né, pela misericórdia, de comprar o nosso apartamento próprio para morar aqui no bairro onde eu estou agora vivendo, em Recife. Tá? Realizou o sonho, realizou uma promessa, foi uma realização de sonho, foi resposta de oração e foi cumprimento de uma promessa. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga aí do outro lado. Que o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso na minha vida. E eu confesso que na realidade, esse não foi exatamente o primeiro culto de ações de graça. Foi o segundo, né, que eu já dei ao Senhor, que eu já ofereci ao Senhor. É o segundo. Porém, existe um detalhe. O primeiro culto de ações de graça que eu dei foi quando eu tinha 15 anos. Mas, na verdade, não foi exatamente de coração, né? Porque naquela época eu não era crente. Eu cresci na igreja e quando eu fiz 15 anos, eu era bagaceira ainda, não tinha aceitado Jesus, conhecia a palavra, mas não queria saber de Jesus, né? Enfim. Então, 15 anos, eu era adolescente, eu vivia, né? Quem quiser conhecer um pouco do meu testemunho, procura aí o vídeo do meu testemunho, tá? Então, nos meus 15 anos, ao invés de fazer uma festa de 15 anos naquela época, né, com baile debutante, com, enfim, com valsa, ao invés de fazer uma festa nesse modelo que todas as meninas sonhavam, eu, em conversa com a minha avó, que era viva, a mãe do meu pai, né, resolvemos fazer um culto de ações de graça na igreja do meu tio, né? Que meu tio, ele tem uma igreja lá em Paulista. Então,
é pastor também de uma igreja e já era há muito tempo, há muitos anos. Então, meio que para agradar minha avó, minha família, enfim, meus pais. Aí, principalmente que era um sonho da minha avó, né, fazer os meus 15 anos. Naquela época, era o sonho dela me ver com aquele vestido, fazer aquelas fotos, enfim, era o sonho dela. Então, foi na igreja do meu tio, né, lá em Paulista, reuni meus amigos mais íntimos, meus chegados, as pessoas chegadas, a família. E se eu conseguir, eu vou colocar umas fotozinhas aqui para vocês, né? Eu vou tentar colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como foi. Eu aluguei um vestido de debutante, né? Tirei fotos e foi realmente um culto. Também cada pessoa ia lá no púlpito fazer uma homenagem para mim, deixar um louvor, deixar um versículo, deixar uma palavra, e eu lá sentada na minha cadeira olhando. Me perdoa, Deus, o Senhor não merecia isso. Se eu soubesse naquela época quem o Senhor já era, quem realmente o Senhor é e queria comigo, eu não teria agido, pensado naquela forma, né? Eu teria dado de coração e não porque, né, para agradar pessoas, né? Então, esse foi o meu primeiro culto, só para dizer para vocês que, né, eu já tinha dado um antes, sendo que foi do meu aniversário de 15 anos e eu não era evangélica ainda. E partindo para o culto que realmente eu prestei a Deus de coração, de alma, de realmente de vontade minha própria, sabe? De querer agradar o Senhor, de querer adorar Ele, porque Ele merecia aquela honra, aquela glória, porque Ele chegou e realizou aquele desejo do meu coração. E eu disse ao Senhor: Pai, se o Senhor me der isso aqui, eu vou te dar um culto de ação de graça, assim, 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 assim. E o Senhor realizou e eu fiz, né? Realmente, aí eu considero que realmente foi o meu primeiro culto de ação de graça, o que eu dei de coração, né? Que foi em 2023, certo? Então eu só dei uma pincelada lá atrás dos meus 15 anos, que foi o que, né, tinha ocorrido assim no meio da minha família. Então, como eu contei aí um vídeo para vocês sobre o que Deus realizou na minha vida em 2022, de que Ele é o Deus que realiza promessas, né? Que realizando a compra do lugar onde eu tô. Enfim, Deus chegou de várias formas, e não foi somente através de uma pessoa, foi através de várias pessoas para confirmar o que Deus ia me dar em 2022, certo? Que foi a compra desse lugar onde eu estou morando hoje, tá certo? Onde talvez poderia ter sido um aluguel, quase que seria um aluguel, mais um aluguel, quase que eu teria que voltar para João Pessoa, ou quase que eu teria que voltar para Paulista, o lugar onde eu morei antes de ir para João Pessoa, que é distante daqui onde eu trabalho. Então, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nas últimas, depois que Deus falou comigo e prometeu, e a gente orando muito, que foi muita oração, né? Nada na minha vida, apesar que muitas pessoas pensam: ah, filhinha de papai faz tudo que quer, não sei o que, tem tudo na mão, né? Muita gente que tá aqui assistindo esse vídeo, inclusive, eu sei que pensa dessa forma. Porém, tudo na minha vida, diante de Deus, tudo, praticamente tudo, é aqui, ó, falando com o Papai do Céu primeiro. Então, primeiramente, é Papai do Céu na minha vida. Aí depois ele sai tocando em quem ele quer, usando quem ele quer, pra me abençoar a minha casa, a minha família. E é isso. E realizar o desejo do coração da filha amada do Pai, que eu creio e tenho essa convicção, que eu sou filha amada do Pai. Olha, eu posso ter dúvida de muita coisa na minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção, que eu sou filha amada do Pai.
E eu quero aqui lembrar para você aí do outro lado, tá? Que eu até já ia esquecendo, né? Como eu gosto de falar em todos os meus vídeos, que você é alguém do coração de Deus. Você é amado por Deus. Você é alguém do coração do Pai. Amém? Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Por mais que tenham colocado rótulos em você, por mais que os seus próprios pensamentos lhe traga coisas que você é aquilo, que você pensa de si próprio, sabe? Coisas ruins, coisas negativas, mas tenha convicção de uma coisa, que você é filho amado do Pai. E quando você toma a posição de filho amado do Pai, vai até Ele e vai até o trono da graça em oração, Ele chega, porque Ele chega na minha vida, porque não vai chegar na tua. Ele chega aqui, porque Ele não vai chegar na tua. Tem caminhos, tem coisas na minha vida, tantas coisas Ele já chegou, e por que não vai chegar na tua? E tem coisa que Ele ainda vai chegar na minha, eu sei disso, porque eu tô colocando diante dele, eu tô aqui, ó, colocando, eu tenho conversado no Senhor sobre outras coisas, eu tenho colocado diante dele sobre outras coisas, e eu sei que Ele vai chegar, por que Ele não vai chegar na tua? Amém? Então, é isso, gente. Voltando em 2022, o Senhor me fez uma promessa e realizou da compra da casa, do apartamento, e eu conto com mais detalhes no vídeo aí que eu gravei, eu acho que foi em 2022. Acredito que o título do vídeo é que Deus realiza promessas, que eu tô até de roupa azul, enfim, depois vocês procuram aí. Eu conto com mais detalhes. Então eu quero aqui agora ir direto para a realização do meu culto de ações de graça, né? Dar mais detalhes sobre isso. Então, quando Deus cumpriu a promessa da gente comprar esse lugar e a gente veio morar aqui em 2022, quando a gente conseguiu finalmente e tudo se cumpriu, e aí eu falei com Deus, aliás, antes da gente comprar, na verdade, pouco tempo antes de fechar a compra, então pouco tempo de fechar a compra, eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor me der aquele apartamento, aquele que a gente entrou, que eu me senti bem, que eu senti paz, que tudo convergiu, que tudo deu assim, né, que tudo casou para ser esse apartamento, né, não só me proporcionou paz, não só me proporcionou uma familiaridade de ser parecido com o que eu já morava, não só a localização que eu já queria que fosse nessa localização, valor, preço, tudo. Então, como tudo casou ali para ser este lugar, eu tinha falado para Deus, antes de fechar tudo, antes da gente fechar tudo, de compra e tal, eu tinha falado para Deus, se o Senhor me der aquele apartamento, se tudo der certo, eu vou te dar um culto de ação de graça nessa sala. Eu falei para Deus que seria nessa sala. E no final desse ano, isso eu falei no ano 2022, tá? Que a gente se mudou para cá em maio. A compra ocorreu um mês antes, eu acho que abril e maio, entre abril e maio de 2022. E quando eu falei para Deus isso, que a gente conseguindo comprar em dezembro de 2022, eu daria meu culto de ações de graça aqui na sala, da forma que eu queria dar, em formato de uma célula, com todo mundo reunido, meus amigos mais chegados, minha família. E eu falei isso para Deus, e eu falei para Deus que nesse culto de ação de graça eu ia dar o testemunho, certo? Sendo que a gente conseguiu comprar, deu tudo certo, começamos a morar aqui e foi, enfim, várias coisas que aconteceu. O avião passando, bem no meio do meu vídeo, bem na hora que eu me empolgo para falar. Deixa eu passar o barulhinho um pouquinho. Mas enfim. Então, gente, deu tudo certo, compramos, moramos e chegou o final de 2022. E o culto de ação de graça que eu tinha falado para Deus que ia dar, não consegui dar. No final de 2022, não consegui. Alguns contratempos, algumas coisas que eu fiquei sem clima, infelizmente, algumas coisas pessoais, e eu não consegui, acabei não conseguindo dar
o culto de ação de graça no final de 2022. Mesmo assim, ficou aquilo no meu coração: Senhor, não vou conseguir. Coloquei diante de Deus, falei com o Senhor: Senhor, não vou conseguir, estou sem clima. E também tem que ter uma quantia boa, né? Então, essas foram as duas vertentes pelo qual eu não consegui dar no dia que eu disse para Deus que ia dar, final de 2022, certo? Então, coloquei isso diante do Senhor, passei o ano, né? Rompi o ano, chegou início de 2023. E eu lembro que eu fui para João Pessoa, eu fui passar férias final do ano 2022 para o início do ano 2023. E eu lá na minha igreja, eu sempre tenho que passar pela minha igreja lá, nos lugares onde eu fiz parte. E eu lembro direto aqui, indo para um detalhe específico, eu estava num culto da minha igreja lá em João Pessoa. E no final do culto, quando acabou o culto, eu fui falar com o meu pastor de lá, e eu: pastor, você pode orar por mim? Eu pedi oração a ele, né? Não falei motivo, não falei porquê, enfim, eu só pedi para ele orar, para ele abençoar meu ano, né, de 2023. Orou por mim, e no final da oração ele fez assim: Elda, Deus vai colocar algo na sua mão esse ano. Eu disse: amém. Não sabia o que era, Deus não falou o que era. Eu disse: amém. Enfim, né? Aí às vezes quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente fica imaginando N coisas, 1001 coisas, o que será? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é essa área da minha vida? Será que é aquela outra? Será que não é? Enfim, né? Às vezes a gente escuta promessa, alguma coisa assim, e se a gente for ansioso, meu filho, a gente, né? A gente fica meio coisado. Mas é isso, a gente vai pedindo graça ao Senhor, às vezes vai tentando tirar de tempo, mas o importante é a gente colocar os nossos olhos fixos no Senhor, e o que acontecer é consequência. O que acontecer, o que se realizar e o que se cumprir é consequência. Pela graça, pela misericórdia, enfim. Então, aí eu lembro que passou 2020, aí eu lembro que passou janeiro, passou fevereiro e chegou março. Aí aquele negócio no meu coração: Senhor, tá chegando abril, é meu aniversário, vou fazer tanto X ano, né? Que eu já parei de contar e já parei de compartilhar a minha idade, né? A gente chega uma idade aqui, só vou dizer até aqui. Depois chega de colocar a velhinha em cima de bolo, tá dizendo a idade, pronto, né? Já parei de falar a minha idade. Cheguei numa idade que eu parei de falar. Eu tô falando sério. Então, aí eu lembro, né, que eu falei com o Senhor em março, o meu aniversário tá chegando no mês que vem, e aquele culto, Deus, que eu não consegui dar final do ano passado, eu quero dar agora em abril, no meu aniversário. Que aí eu já comemoro as duas coisas, meu aniversário, e comemoro o culto de ação de graça que eu queria dar em comemoração da realização que o Senhor fez na minha vida, porque pra mim foi uma grande realização. Pra você pode não ter sido nada, ok? Pra você pode não ter sido nada, mas um sonho que é de uma pessoa talvez não seja o seu sonho, mas estar aqui hoje, morando onde eu estou morando, no lugar onde eu estou vivendo, foi um sonho e foi uma resposta de oração para minha vida. Amém ou não amém? Amém. E então, pela graça e pela misericórdia do meu Pai, Senhor, e aí, né? O clima, já estou com o clima, mas agora a parte financeira, né? Como é que vai ser agora, né? Porque o povo pensa que eu tenho dinheiro, que eu sou rica. Eu sou normal igual a todo mundo. Eu sou normal, né? Normal. Trabalho para ter o meu dinheirinho ali, mas, enfim, grana mesmo, como o povo pensa que eu tenho, não, eu sou normal. Meu nível, financeiramente falando, é normal, enfim. E ali assim, eu não tenho dinheiro não para dar esse culto, mas eu quero dar esse culto. E aí, como é que eu faço? Como é que chega? Como é que vai vir? Como é que, enfim. E eu fui orar, falar com Deus que eu queria que fosse em abril, e é isso. De repente, a provisão chegou. Amém? Papai é lindo, papai é grande. Olha, por isso que eu venho aqui dizer para você essa dica, esse aprendizado que eu mesmo vivo e tenho vivido e continuo vivendo com o Senhor. Coloque tudo diante de Deus.
Ah, Elda, se você estiver aí pensando, Elda, eu já coloquei tal coisa diante de Deus e deu errado, e aí? Continue colocando diante de Deus. Porque mesmo aquilo que você, por algum acaso, alguma situação, você colocou diante de Deus, você orou, enfim, mas no final deu errado, se deu certo, amém. Mas se deu errado, tinha algum propósito. Tinha algum propósito ou de lhe moldar, ou de lhe moldar, ou de lhe amadurecer, ou de ser ponte para algo melhor. Amém? Então eu acredito muito nisso. Então, independente de qualquer coisa, mesmo que tenha dado errado, que tenha lhe decepcionado, que tenha custado alguma coisa na sua vida, continue apresentando diante do Senhor. Continue colocando tudo, absolutamente tudo diante dele. Em relação a qualquer área da sua vida. Se não, todas as áreas da sua vida, na verdade. Em relação a todas as áreas, continue colocando diante dele. Mesmo que se realize ou não, que se cumpra ou não, que dê certo ou não, continue colocando tudo diante do Senhor, nos pés dele, fale com ele, converse com ele, apresente o seu desejo, apresente o que você queria que acontecesse, apresente o que você queria como fosse. Sabe? Apresente o que faz bem, o que não faz bem, o que você queria escolher, o que você não queria escolher, o que você queria para sua vida, o que você não queria para sua vida. Coloque tudo, converse com o Senhor como se fosse seu amigo, seu pai, sua mãe. O Senhor, ele é o nosso Pai, o nosso Criador, quem nos criou e quem nos fez, e com certeza ele leva em consideração aquilo que a gente coloca diante dele. Por mais que caso ele olhe lá de cima, esse aí eu não vou realizar não, mas que bom que você chegou para me falar, né? Que bom que você chegou para colocar diante de mim. Então o Senhor gosta, Deus gosta que a gente coloque tudo diante dele, mesmo se for aquilo que vai dar errado no final, mesmo se for aquilo que não vai acontecer, ou mesmo que for aquilo que por algum acaso vai nos machucar, mas porém, contudo, todavia, o Senhor sabe todas as coisas. E ele sabe cada coisa que a gente vai viver, para que vai servir. Ele sabe, ele já viu o teu final, ele já viu o meu final, ele já viu, sabe? E melhor é o final das coisas do que o começo delas. Então, não deixe de colocar tudo diante do Senhor. Então, voltando aqui, a provisão chegou, né? Uma quantia considerada na minha mão. Deus realmente colocou algo na minha mão, e foi o quê? Eu acredito que tenha sido isso, né? A quantia para fazer o meu culto de ação de graça para dar a ele. Apesar de que chegou meio do ano, acabei, realmente dei a festa. Quem quiser aí procurar no meu Instagram, em abril, tem lá as fotos do meu culto. Eu fiz tipo uma célula, né? Convidei alguns pastores, pastoras, meus amigos, minhas amigas. Aquele que realmente Deus queria que viesse foi o que veio. Teve algumas pessoas que faltaram, teve algumas pessoas que não me consideraram, nem me deram a satisfação por que não veio, mas teve pessoas que, enfim, não puderam porque realmente tiveram motivos de força maior. Mas aqueles que Deus permitiu que viesse estiveram aqui para celebrar esse momento comigo, essa alegria, essa conquista. E às vezes você pode dizer assim, Elda, mas foi isso mesmo que Deus falou lá através do pastor em janeiro, que colocaria na tua mão, foi o valor, foi esse valor. Enfim, analisando todo o meu ano 2023... até o final do ano 2023, foi isso que aconteceu, né? Não teve outra coisa que ele tenha colocado na minha mão, eu acredito, a não ser esse momento, esse valor, essa provisão, essa quantia, para eu conseguir dar o meu culto de ação de graças, né? Até porque às vezes eu até analiso tudo, espero chegar ao final do ano para ver se realmente aquilo foi aquilo ou se não foi outra coisa, enfim. Porém, o que aconteceu de algo chegar na minha mão em 2023 foi essa quantia, essa provisão, para realizar o desejo do meu coração de oferecer o meu culto de ações de graça ao Senhor, em agradecimento pelo
o lar que ele me deu, o novo lar que ele me deu, para a glória e honra do nome dele. Amém? Então, esse foi o testemunho de 2023. Que o Senhor faz, o Senhor tem, Ele pode, Ele tem a condição que a gente não tem, Ele dá a condição que a gente não tem naquele momento, Ele faz o que a gente não pode, Ele chega onde a gente não consegue chegar, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer, Ele toca em lugares onde a gente não consegue tocar, toca corações que a gente não consegue, né, alcançar e para até usar para abençoar a nossa vida, para ser bênção para nós. Eu acredito muito nisso. Graças a Deus, coube mais ou menos em torno de 30 pessoas, eu acho, quase 30 pessoas sentadas, enfim. Eu aluguei cadeira, aluguei decoração de mesa, comprei kits de salgados, um bolo assim delicioso, maravilhoso, doce, salgado do jeito que eu queria. As pessoas que vieram, que eu fiquei muito alegre, muito feliz. E Deus se fez presente nesse culto, nessa célula, na verdade. Eu fiz estilo uma célula, cada pessoa falou algo, cada pessoa teve a oportunidade para cantar, de pessoas para cantar, para louvar, para dizer uma homenagem para mim, dar um versículo para mim, né? E eu ali realmente estava presente de todo o meu coração e muito alegre, porque ali eu estava dando de coração, sabe? Dando esse culto de coração, por vontade minha, por vontade própria, para agradecer ao Senhor pelo que Ele tinha feito por mim um ano anterior, né? Da gente conseguir fechar a compra e exatamente de ser o local que eu pedi a Ele, né? Então eu quero dizer para você que Deus realiza o desejo do coração. Eu creio, amém? Deus realiza desejo do coração. Deus realiza orações da gente. Deus realiza projeto do nosso coração também. Assim como Ele realiza os projetos dele, que Ele tem, os sonhos dele na nossa vida, os projetos dele na nossa vida, a vontade dele na nossa vida, os desejos dele, Ele também realiza os desejos nossos, os projetos nossos, as escolhas nossas, a vontade nossa. Eu creio que caso esteja alinhado ali com o coração dele, Ele também realiza, sabe? Eu acredito e creio muito nisso, porque eu tenho vivido isso, sabe? Em algumas coisas, em algumas áreas. E é isso. E eu creio que assim como eu vivi em uma área, eu posso viver em outras também. Deus me dá, eu tenho certeza, assim, eu creio nisso, eu tenho convicção. Eu me lembro também que eu queria ter contado detalhes nesse culto de ações de graça que eu dei aqui na minha sala, sobre realmente, sabe, tem coisas que às vezes fogem na hora que a gente queria falar e foge. A gente não consegue falar. Então caramba, quando acabou o culto de ação de graça, poxa, era para eu ter falado ali no meio, dado testemunho de fato do motivo desse culto que eu dei. Não, assim, eu falei o motivo, né? Falei para todas as pessoas que estavam reunidas ali comigo, eu falei o motivo daquele culto, falei o porquê que eu estava dando aquele culto, mas eu não dei detalhes como eu queria dar detalhes, sabe? Como foi, o que foi que Deus falou, o que foi que Deus disse, quem Deus usou, quem Ele falou, para quem ele prometeu, em que momento, em que dado momento. Eu queria ter falado mais detalhes. Mas como o tempo foi um pouco curto, e tinha muitas pessoas para falar, tinha muitas pessoas para dar homenagem, para cantar, eu acabei sendo rápida e sucinta, sabe, nas palavras. Falei mais por alto e tem coisas que quando o momento passa a gente fica, poxa, por que eu não falei mais? Era para eu ter falado mais, era para eu ter agradecido mais, era para eu ter dado mais detalhes do que Deus fez nesse lugar que Ele me trouxe, né? Em relação à compra desse lugar que Ele me deu. Enfim, então eu tô gravando esse vídeo aqui para contar os detalhes, né? E é isso, tentando resumir aqui, os detalhes esse. Eu me lembro que para comprar esse apartamento já foi, sabe, nos últimos minutos do segundo tempo, sabe? Quase que a gente não encontrava, quase que a gente não comprava, quase que ia acabar tendo que alugar novamente. E foi isso, mas Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado meses antes
através da minha pastora lá em João Pessoa, dizendo: Elda, Deus tem uma chave de mudança para você. Então ali eu tomei posse daquela palavra e ela nem sabia que eu estava procurando um lugar, enfim. E eu lembro que eu falei pro meu pai: a gente vai comprar, eu tenho certeza. Eu acho que não vai ser para alugar não, vai ser próprio. Porque quando Deus diz que tem uma chave de mudança, é algo fixo, não é algo transitório, não é algo temporário. Aí pai olhou pra minha cara, eu disse, foi minha pastora Ana que Deus usou pra dizer isso. Aí eu lembro que ele olhou pra mim e fez: Elda, pelo amor de Deus, não tem como comprar não, Elda. A gente já tem lugar, não tem necessidade não sei o que, não sei o que. Então na cabeça dele era pra alugar, a gente ia alugar. Mas Deus já tinha prometido um lugar próprio. E Deus faz, Deus cumpre. Deus ainda cumpre promessa, por mais que tenha muitas pessoas sem esperança, por mais que tenha muita gente decepcionado, porque não viveu a promessa ainda, porque deu errado, porque Deus nunca cumpriu, ou porque acha que não foi Deus, que foi os outros se usando. Mas Deus ainda está cumprindo promessa, viu? Deus ainda está realizando milagre, ainda está usando os deles na terra, por mais que tenha gente generalizando. Eu não quero generalizar isso, porque por mais que tenha gente nesse meio de profecia, enfim, se usando, querendo ganhar vantagem em cima disso, querendo ficar famoso em cima disso, se usando até com espírito de engano, que não é Deus, que não é o Espírito Santo, mas fingindo que é. Eu sei que existe tudo isso. E a gente, né, tem que ser realista. Porém, eu acredito e creio e quero trazer aqui, trazer à memória o que me dá esperança, que é as coisas que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda realiza promessa e que Deus ainda usa os dele na terra. Por mais que tenha ainda o joio, por mais que ainda tenha o joio, né? Mas o trigo ainda existe. Os remanescentes ainda estão na terra. Amém? Entendeu, gente? Então é isso que eu quero aqui, a moral dessa história, desse vídeo, que é edificar a sua fé. Amém? E trazer esperança para o seu coração. E então eu lembro que Deus falou, através da minha pastora, meses antes de a gente fechar a compra, que tinha uma chave de mudança para mim, que ia alegrar o meu coração. E na mesma época, no mesmo período, minha mãe foi num culto lá em João Pessoa, que eu não fui, mas ela foi. E ela disse: Elda, um irmão chegou para mim e entregou algo na minha mão. Isso na mão da minha mãe. Meses antes da gente fechar a compra aqui. Aí depois, semanas antes de a gente conseguir a aprovação da carta de crédito, como eu falei com mais detalhes em outro vídeo, eu entrei numa live, numa campanha, né, em oração, porque eu vinha muito em oração falando com Deus sobre isso. E aí eu entrei numa live e Deus falou através de um pastor lá. Deus está mandando, e ele disse assim, eu nunca vi esse pastor na minha vida, e ele disse assim: tem alguém nessa live aqui que Deus está mandando falar para uma pessoa que está nessa live que ele é dono de imobiliária e que Deus faz até banco aprovar carta de crédito. Então, quando eu ouvi isso na live, uma semana atrás a gente tinha colocado os nossos documentos na caixa para tentar a aprovação de uma carta, entendeu? Então, na semana seguinte, que eu ouvi esse pastor falando na live, ele falou isso. Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa live que ele é dono de imobiliária e que ele faz até banco aprovar carta de crédito. E 3 dias depois, a mulher do banco liga pra gente e disse: a sua carta de crédito foi aprovada. Então, esse é mais um detalhe. E aí se cumpriu. E eu me lembro também que em 2021, eu recebi uma mensagem de um pastor pelo WhatsApp, nunca vi na minha vida, eu só tinha ele no Facebook, e esse homem chegou no meu chat do Facebook e fez assim: me adiciona no WhatsApp que eu tenho um recado de Deus pra você. Aí eu: hã? Aí, não é possível. Sabe quando tu desconfia, tu fica, mas não é possível. Eu nunca nem vi esse homem, não sei nem quem é, como assim? Aí eu peguei, sabe quando tu adiciona meio desconfiado, meio assim... Enfim, fui lá, adicionei.
Aí eu, opa, tudo bom, não sei o que, isso aqui. Aí ele veio, né? Falou umas coisas pra mim. Ah, porque fizeram isso, isso, isso com você. Fizeram isso, isso, isso pra você. Aí foi quando eu vi que, né, tinha confirmação de Deus dentro do que ele tava falando ali. E que realmente era algo da parte de Deus. Porque fizeram isso, isso com você. E fizeram isso, isso, isso pra você. Mas Deus manda dizer que Ele ama muito. E se assim, 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 assim. E eu vejo você assinando muitos papéis. Aí eu... Amém, pastor. Obrigado. Você quer? Obrigado por ser boca de Deus na minha vida. Lá, lá, lá. Encerrei ali a conversa. E agradeci, né, por ele ter vindo, se disponibilizado para falar aquelas coisas para mim e tal. Agradeci, lógico, né, que eu não sou mal educada. Aí foi quando... Isso foi em 2021, tá? Dessa mensagem no WhatsApp. Aí foi quando, 2022, a minha pastora falou isso no início do ano. A minha mãe recebeu também algo na mão de outras pessoas em outra igreja. E depois eu entrei na live e aconteceu essa questão do pastor na live falar aquelas palavras. E quando foi em maio, a compra aconteceu. Deus realizou tudo. E é isso. E realmente a gente assinou muitos papéis, enfim, em relação a tudo, em relação à compra, em relação a tudo que tinha a ver com a compra deste lugar que a gente está vivendo hoje. E é isso. Por isso que Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração e desse culto que eu prestei a Ele no ano 2023. Amém, gente? Então esse é o testemunho em relação né? Eu tentei falar por alto aqui das promessas, dos detalhes e do motivo que eu quis oferecer esse culto de ação de graça ao Senhor. E o segundo testemunho que eu tenho, e último até agora, né, é o último em relação agora a 2024, né, ano passado, porque esse do culto que eu falei pra vocês foi em 2023, tá, no meu aniversário, em abril de 2023. E agora partindo para o último testemunho que eu tenho até agora, em relação ao ano 2024, é rapidinho, que foi a cirurgia da minha mãe, que ocorreu tudo bem, graças a Deus. Deus é fiel. Minha mãe fez uma cirurgia agora em dezembro, dia 9 de dezembro. Ela tirou cisto de gordura nas costas, que chama lipoma, né? Lipoma são cistos de gordura. Então, acabou adquirindo esse cisto com a mudança da gente de João Pessoa para cá. Minha mãe acabou fazendo trela, pegando peso, pegando coisas, sacolas pesadas com a mudança. Passando outro avião aqui fazendo barulho, um momentinho. E aí, esse cisto acabou indo crescendo e ficou quase a metade de um limão aqui nas costas, bem aqui. Então a gente ficou muito preocupada e a gente fez vários exames. Minha mãe fez vários exames e graças a Deus tudo bem. O médico disse, olha, isso aí, cirurgia, mas é bom tirar, não é nada de mal, não é nada ruim, mas é bom tirar para não crescer mais, não ficar maior e acabar deformando suas costas, né? É melhor a gente tirar logo. Aí, graças a Deus, agora em dezembro de 2024, minha mãe fez cirurgia no São Marcos, aqui em Recife, e ocorreu tudo bem, para a glória de Deus. A biópsia deu tudo certo, tudo bem, então Deus tomou a frente, porque a gente, e eu e minha mãe, mais uma vez, colocamos essa cirurgia diante do Senhor, oramos. E mais um testemunho, né, de 2024, né, de todo o meu ano 2024, o único testemunho é esse, né, que minha mãe fez uma cirurgia e deu tudo bem, deu tudo certo. E é isso. Das outras coisas que eu vivi em 2024, foi mais experiências com Deus, que eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Gente, então é isso. Minha mãe já tá bem, já tá se recuperando bem, cicatrizando tudo certinho, graças a Deus. O médico vai viver normal, tudo certinho, deu tudo bem, já fez a revisão da cirurgia,
tudo certo para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui agradecer a Ele, porque Ele tomou conta de tudo, esteve comigo mais um ano, 2023, 2024, e é isso. E eu creio que em 2025 Ele vai estar mais ainda, mais presente ainda, e eu creio que eu vou ter testemunho esse ano para contar. Amém, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô olhando aqui, já vai dar 1 hora de vídeo, né? Como eu já disse a vocês, como vocês já me conhecem, eu demoro a gravar, mas quando eu gravo eu falo. Eu demoro a falar, mas quando eu falo. É isso. E fiquem com Deus. Um abraço em cada um de vocês. Que o ano de vocês seja um ano abençoado pela mão do Senhor. Que você também, assim como eu, tenha testemunho para contar, né? Que você não só tenha histórias para contar dos outros, mas que você viva histórias, milagres e testemunhos diretamente com o Senhor. Amém? E é isso que eu queria gravar e contar para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.